Bom dia, graça e paz. Deus abençoe tua vida, tua família, no nome de Jesus. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus que está nos Salmos de número 84. Salmo dos filhos de Corá, que eram filhos de Levita, que nesse contexto, provavelmente, eles estavam ali vivendo o período de exílio na Babilônia. E eles expressam uma saudade do templo. E o salmo começa assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, o Salmo fala de uma saudade, saudade do templo. Lembrando que os judeus, periodicamente, no mínimo uma vez por ano, eles iam ao templo para adorar ao Senhor. E agora, por conta da circunstância, por conta de o exílio, de um distanciamento da sua terra, eles estavam impedidos de participar da comunhão, de participar da bênção, da unidade, daquele povo que se encontra no mesmo lugar, povo diferente na sua personalidade, mas com algo em comum: o desejo de adorar o Deus vivo. E aí, cara, eu falo que na vida a gente precisa valorizar tudo, 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 tudo. Deus tem me mostrado assim através do dia a dia e através da comunhão com Ele, cara, da importância de valorizar, de ser responsável por cada momento da nossa vida. Não dá para desperdiçar vida. Então agora os filhos de Corá, eles estão exilados, com saudade daquilo que talvez muitas pessoas desprezavam. E hoje, orando agora pela manhã e meditando na palavra, a gente percebe assim a bênção que a gente tem de participar desse negócio que chama igreja, cara. Algo que nasceu no coração de Deus. Eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando da bênção que é de ser igreja. Mas esse papo, eu sou igreja, mas eu não vou em lugar nenhum. Cara, igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de comunhão. Então, dizer que é igreja e não gostar de comunhão, alguma coisa aí não está batendo. Cara, e a minha vida, desde que eu entrei numa igreja, e graças a Deus entrei numa igreja assim que tinha compromisso com Deus, tinha gente com Deus, a minha vida foi mudada. E como foi mudada? Eu, quando tenho a oportunidade de viajar com a minha esposa, com a minha família, a gente tá lá, mas começa a sentir saudade da igreja, cara. A gente sente saudade dos irmãos, porque a gente gosta disso, é não é uma obrigação para nós, cara. Mas eu sei tudo que Deus fez a partir de igreja. E igreja não é um lugar perfeito, longe de ser, mas é um ótimo lugar. Que foi nesse lugar, com todas as suas imperfeições, que eu aprendi sobre Deus, que eu aprendi a ser pai, que eu aprendi a ser marido e continuo aprendendo todos os dias a ser servo de Deus. Foi nesse lugar de imperfeições que a minha família foi recebida, no momento em que nós precisávamos muito de um acolhimento. Foi nesse lugar que a gente viveu momentos difíceis, mas porque nós estávamos nesse lugar,
esse lugar nos sustentou, sustentou nosso casamento, sustentou nossa casa, sustentou a nossa vida. Foi nesse lugar que eu desenvolvi algumas amizades, muito conhecimento e algumas amizades assim para a vida, para a vida. Foi nesse lugar onde a gente vai celebrar a nova vida em Deus, que a gente acaba celebrando com outras pessoas. Eu acho que o evangelho é isso. É, você não consegue celebrar sozinho. Não é só para mim o evangelho. É gostoso ver a celebração na vida dos outros. É gratificante ver que Deus está fazendo na minha vida e na vida de mais alguém. E aqui, esses judeus exilados, eles estavam com saudade. E ele fala: olha, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para si, eu encontrei os altares do meu Deus, do Senhor dos Exércitos. Eu encontrei esse lugar de abrigo. E eu não estou falando o lugar de abrigo, não é as paredes da igreja, não é o galpão, como é o nosso caso aqui, mas o lugar de abrigo é a igreja, é a comunhão, são as pessoas e o Deus que está lá recebendo essas pessoas. É em Deus que eu encontrei o abrigo que eu precisava. E ele fala no verso 10: pois um dia nos seus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia, olha, eu trocaria 1000 dias, o salmista está falando, eu trocaria 1000 dias da minha vida para estar um dia nos seus átrios. E o átrio lá no templo era justamente o lugar onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas ficavam. Ele fala, cara, eu vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu trocaria 1000 dias para estar um dia só desfrutando novamente de tudo aquilo que eu desfrutei. Por isso, você que tem o privilégio de ser igreja, estar na igreja, celebrar a nova vida, faça isso com intensidade, cara. Porque talvez as circunstâncias podem te levar para um lugar onde você não vai ter mais esse privilégio. Talvez a enfermidade vai bater na porta da tua casa e não vai mais deixar você participar da comunhão dessa forma. Você vai ter comunhão de outra forma, mas não dessa forma. Então, valorize o que você tem. Eles estavam agora com saudades do templo, porque certamente viveram experiências com Deus naquele lugar. E ele fala: ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. E porque eu confio em Deus, cara, eu confio que igreja é plano de Deus para minha vida. Porque eu confio em Deus, eu confio na igreja. Com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente vê, igreja ainda é plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. De repente você pode ter se decepcionado na igreja, isso é bem possível. Mas se você trouxesse à memória quanta coisa bacana também você viveu ali. Restauração. Hoje talvez você desenvolva uma vida bacana fora da igreja, né? De repente você equilibrou sua vida, de repente você está rompendo aí na sua vida profissional, financeira, mas tudo isso é fruto do tempo em que você esteve na igreja. Tudo só foi possível a partir da igreja. Então, mesmo você que está fora da igreja, não joga pedra, não. Joga pedra, não, porque foi o lugar que te recebeu, foi o lugar em que você passou os piores dias da tua vida com alguém orando pela tua vida, intercedendo pela tua vida. E depois, porque você se decepcionou, isso não fala isso não determina a igreja. A gente falha mesmo. Mas não esqueça que mesmo se você foi vitimizado por alguém, por um sistema, em algum momento a igreja foi bênção na sua vida.
e continua sendo bênção na minha vida, e continua sendo bênção na vida de milhares de pessoas. Todas as semanas, pessoas se encontram com Deus na igreja, pessoas recebem Jesus na igreja. Por isso, você que tem o privilégio de ser e estar numa igreja, cara, louve a Deus, agradeça a Deus, valorize esse momento no nome de Jesus. Amém? Então, o salmista está ali com saudade de viver aquilo que eu e você hoje podemos viver. Então, aproveite, aproveita as oportunidades que Deus tem nos dado. Fica com Deus, tenha um ótimo dia no nome de Jesus.